eu queria agradecer a Deus, numa primeira instante, pela oportunidade de podermos estar aqui e fazer essa apresentação. Sou Manuel Felipe José, nascido aos 5 de janeiro de 1989. Sou de nacionalidade angolana, casado com a Lina José, profissão estudante. Gosto de deixar a profissão estudante por uma questão de opção. Eu queria entrar aqui no meu tema, né, do meu TCC, mas antes, porém, eu queria falar sobre como veio ao conhecimento meu sobre a FATEC. FETEC ou FATEC, eu acho que é FATEC ou FETEC, não tenho bem certeza. Foi através do meu colega, amigo, Cláudio Jorge, de longas datas, lá em São Paulo, onde pudemos compartilhar junto no seminário por muitos anos. E o Cláudio me apresentou o pastor Jorge, o pastor Mário, desculpa, que ficamos muito amigos nas redes sociais, né? Compartilhamos sobre tudo isso que vamos estar aqui apresentando e de várias as coisas que ele tem me ensinado, temos compartilhado sobre o conhecimento adversas, né, que dizem respeito a muitas outras coisas, que eu queria de antemão já agradecê-lo, porque tem sido bom demais por ter me apresentado a FETEC. Muitas das coisas, né, que acontecem nas nossas vidas, nós temos que ser gratos a Deus. Os meus agradecimentos vão primeiramente a Ele, por tudo. Somos o que, ou temos o que somos, ou somos o que temos, graças a Deus. Então, tudo isso só nos leva diante do seu trono glorificá-lo, principalmente por esse trabalho, que foram anos de estudo, meses de pesquisa, de leituras adversas de autores, e que se não fosse pela sabedoria dele ter colocado em nós aquele empenho, nós não chegaríamos até a esse momento. A diretoria da Faculdade Teológica Sul-Brasileira, a doutora Márcia Viana, nossa tutora, aos professores e funcionários da mesma instituição, colegas de turma que de formas direitas e indireitas puderam nos apoiar. Não esqueço os meus pais biológicos, graças a Deus. Que Deus tenha o meu pai lá na sua glória, mas a minha mãe que ainda continua viva, agradecendo muito, e os meus irmãos, que mesmo à distância eles têm dado aquele apoio, têm mostrado aquele carinho como irmãos. Os meus pastores em Angola, os meus pais na fé e tanto no Brasil, né, pastor Maembe, pastor Daniel, pastor João Júnior Mafano, né, todos eles em geral. E é necessário que a gente saiba que tudo tem um tema, precisa ter uma base, por onde começamos. E o tema do meu TCC é considerações sobre algo muito interessante. Considerações sobre o falar em línguas estranhas como única evidência do batismo do Espírito Santo. Do porquê que esse tema veio ao meu conhecimento, né? O motivo pelo qual. Ao longo da minha data como cristão, aprendi na igreja angolana, né, a partir de meus pais espirituais, esse ensinamento de que o falar em língua é a única evidência. É necessário que a pessoa que fala em língua, né, tenha essa evidência do falar, tenha como o batismo do Espírito Santo. É necessário que a gente veja isso nele e a gente realmente testifique que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Bem verdade que também teve pessoas que tinham opiniões contrárias, mas a essa posição era bem mais forte na época vigente, quando eu estava em Angola. Após a minha viagem no Brasil em 2013, quando começamos a conhecer outros fatores, começaram a surgir muitas posições diferentes, mas o motivo pela qual que me levou à pesquisa do TCC é que o meu TCC nem era esse. Eu queria falar sobre a vida missionária, a trajetória missionária de Paulo e ao mesmo tempo de Lucas. Mas depois eu tive que mudar porque a igreja onde eu estava pastoreando, né, foi colocado um pastor novo que veio com essa ideologia. Eu na faculdade já estava corrigindo e ele veio com essa ideologia pesada de que todo mundo precisa falar em línguas estranhas
pois só assim é que nós temos a evidência de que ele foi batizado no Espírito Santo. E isso começou a trazer muita confusão no conhecimento que eu já estava tirando, porque eu já sabia que não era exatamente isso. Eu já estou fazendo, dando a minha posição teológica quanto a isso. E eu tive que me posicionar. E naquela me posicionando na igreja, sabendo que ele era o pastor e estava tendo aquele contrito, eu disse que tal eu poder desenvolver esse tema no meu TCC, já que eu estava mesmo no quarto ano terminando. Aí eu mudei de tema, comecei a fazer sobre isso, a única evidência, falar em línguas estranhas como única evidência do Espírito Santo. Falando um pouquinho sobre a introdução do meu trabalho, nesse trabalho nós fomos analisando diversos livros, as possibilidades diversas que nós podemos encontrar ao longo da nossa trajetória para desenvolvermos o tema. É bem verdade que nesse trabalho nós vamos encontrar diversos autores e cada um, né, defendendo a sua posição, uns defendendo que é a evidência clara do falar em línguas estranhas, como o batismo do Espírito Santo, e outros defendendo que não é a evidência clara. Vemos que muitos líderes têm evitado falar sobre esse tema para evitarem decepções no meio da igreja, dentre esses grupos que nós encontramos na igreja. Eu confesso que até um tempo atrás eu também tinha isso em mente, até o momento que eu pude me posicionar para poder desenvolver esse tema, né? A fim de mostrar a muitos uma permanência no sentido certo e não num sentido errado do que a pessoa possa seguir as interpretações. Nós vamos analisar que as diversas pesquisas que eu pude, no caso, encontrar ao longo do caminho, não encontrei nenhuma posição intermediária. Ou é, acredita, ou não acredita. Não tem aquela posição meio que tô no meio termo, um pé aqui, um pé qual. Cada um, quanto a esse tema, é bem específico, nós encontramos a favores e os não a favores. Os intermediários eu não pude encontrar, se talvez alguém encontrar e poder passar para mim, aumentar o meu conhecimento, eu agradeceria. Cada um tem uma posição que ele defende ao longo das escrituras sagradas e cada um tem uma posição que não defende ao longo das escrituras sagradas. E no desenvolvimento do mesmo a gente vai ver o que é e o que não é. O batismo do Espírito Santo é a promessa do livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, concretizado em Atos, capítulo 2, verso 2 a 4. E o seu manifesto é presente até nas datas atuais, apesar de diferentes interpretações adversas que a gente encontra. Caso contrário, não seria um debate em datas presentes. Isso é bem verdade. Se até em datas presentes nós conseguimos debater sobre esse tema, é porque ela realmente carece de desenvolvimento do mesmo. E nós vamos entender ao longo da história do porquê. Vemos também nesse trabalho mostrar que foram usados métodos biográficos qualitativo, explorativos, descritivo, com os seus métodos, que permitiram o melhor da explicação deste mesmo assunto. A história do assunto, de como começou esse termo batismo do Espírito Santo, onde começou e quem foram as pessoas que começaram. Nós vamos entender que ao longo da história, o assunto do batismo do Espírito Santo como a única evidência não é encontrada nos manuscritos dos reformadores. Martinho Lutero, John Calvino e dentre outros não falaram sobre esse tema, por uma simples razão, porque esse tema não surgiu na época deles, surgiu bem posterior à Reforma. Tem o seu surgimento no século XX, no século XX, né, nos primeiros 50 anos, ou seja, 300 anos após a Reforma. Uns dizem que no final do século XIX, ao entrar do século XX. Na verdade, desculpa, século XIX, sim, bem lá no meio do século XIX, aquela data toda. Né, e parece que eu coloquei uma questão aqui errada. No século XIX faltou o pauzinho aí no meio, que ao longo da explicação a gente vai entendendo melhor dentro desse período. O nascimento da Igreja Reformada deu-se a necessidade das análises a fim de encontrar clareza sobre diversas formas de pensar na época.
encontrar textos que defendem a existência dos dons, porém não como única evidência. Os reformadores, como eu falei, não falaram sobre isso, mas as igrejas que surgiram por meio deles, né, é aonde vão trazer um ponto de vista de que não é. Pois o movimento que estava surgindo, eles já estavam trazendo que é. E eles precisavam estudar as escrituras para trazer uma clareza de que não, pera, não é bem assim. O movimento pentecostal de 1990 foram os responsáveis pela expansão da única evidência. Isso foi na cidade de Kansas City, Estados Unidos, conhecido como a segunda onda, aquela que ficou conhecida como a segunda onda do grande reavivamento, né, que nós conhecemos ao longo da história, derramar do Espírito Santo. Os alunos que iam assistindo às pregações, às palestras, os momentos de intimidades que o Parrão tinha, né? Eles acreditavam que era necessário falar em língua para ser considerado uma pessoa batizada no Espírito Santo. Foi nesse movimento que os objetivos dos mesmos era a capacidade, era buscar capacitação e fortalecimento da vida dos crentes. O movimento da Rua Azusa, de 1906 a 1909, fazia várias reuniões de missionários em diversas partes específicas ou em partes estratégicas, no lugares como Los Angeles, no lugares, os historiadores dizem que lugares tão estratégicos, do tipo um aeroporto, perto de um aeroporto, perto de uma estação de trem, perto de um lugar de ônibus, né, de um terminal de ônibus, lugares assim bem específicos, lugares comerciais, onde tinha maior número de pessoas que poderiam se encontrar ali e poder orar. E nesse movimento que o nome começou a se expandir, o nome começou a desenvolver, que batizar, a pessoa precisa falar em língua para ser batizado no Espírito Santo. Então aquelas pessoas que iam viajando, que aqueles que iam levando os nomes, foram espalhando esse nome que é a única evidência do falar em línguas. Você precisa ter, para ser batizado, você tem que falar em língua como única evidência. Aquilo desenvolveu tanto que chegou até na época em que nós estamos hoje. Né? E hoje em dia tem igrejas que defendem isso claramente, porque isso já veio a partir de lá. Aquilo que nós vimos que as igrejas reformadoras, os reformados no caso, que começaram a estudar a Bíblia para tentar entender do porquê esse nome agora, se é bíblico ou não é bíblico. Eles que vieram com a posição de que não é. Já a igreja, esse movimento da Rua Azusa pentecostal, eles vieram com a ideia de que é. Aí já temos duas posições, uma diferente da outra. Que ao analisar as escrituras, agora nós vamos começar a entrar do que é o dom da língua, que a gente vai começar a ver. Aqui, os termos carismático e pneumaticon, encontrados no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 11, ao longo do relato do mesmo livro, são relacionados. Nós vamos entender que o dom da língua era o principal foco de abuso, isso é, na mente dos crentes da igreja de Corinto. É o dom da profecia, e o dom da profecia para, por exemplo, né, usado por Paulo para mostrar como os dons deveriam trabalhar em relacionamento um com o outro para o bem da igreja. Os dons espirituais foram dados pelo próprio Cristo em Marcos capítulo 16, versículo 17. É o Paulo que explica os dons espirituais, ou seja, Cristo deu, mas Cristo não explicou, mas Paulo começa a explicar os dons espirituais lá em Corinto. E Cristo deixa claro que o dom é para todos, mas a lista de Paulo começa a explicar que não é para todos, alguns aspectos dentro dos dons que não cabe para todos. Quando Cristo fala que o falar em língua é para todos, tem aspectos que surgem que Paulo começa a explicar que não é para todos. Nós vamos entender um pouquinho para baixo. E nós vamos perceber que a linguagem de oração, como é colocado pelo Luciano Subirá e os outros autores que colocam linguagem sobrenatural, são termos usados no falar em línguas, a fim de nos auxiliar e transmitir o nosso espírito uma linguagem do céu, algo misterioso para o entendimento das coisas celestiais. Esse dom é específico e tende a haver excesso de abuso por parte de alguns. Carson, ele vai dizer o seguinte num dos seus livros, né, que está na biografia. O apóstolo, por ver casos de abuso por parte de falar em língua,
ela aliança primeiro com os que falam para depois dar um puxão aos que têm se achado os máximos por falar em língua. Mas Paulo faz isso para que muitos deles se toquem dos seus erros e que fossem de bom proveito para todas as pessoas. Fecha aspas. Entendemos que Deus trata os dons diversos num completo, ou seja, não podemos tratar o dom da língua como se fosse uma manifestação apenas. Para Subirá, existem 3 tipos de manifestação do falar em línguas no Novo Testamento. A oração em línguas é uma delas. A segunda, o dom da variedade de línguas e língua como sinais aos incrédulos. Nós vamos perceber que a língua estranha em Corinto não era um idioma usado, não eram idiomas humanos existentes, em parte fundamentados na questão de que o assunto é mistério, os quais ele acredita que são segredos escatológicos conhecidos no céu. Encontramos 2 termos dentro da Bíblia que precisam ser analisados. A glossolalia é o falar em línguas em padrão vocálica que não podem ser entendidas em nenhum idioma humano. Já a xenoglossalia é o falar em línguas humanas inspirado pelo Espírito de Deus para não conhecimento por quem o fala. Ou seja, a pessoa o transmite, mas não sabe que está transmitindo na linguagem daquela pessoa que o conhece. Já a xeno é diferente. A xeno, que é isso? A glosso, a pessoa fala, não entende, nem a pessoa que está ouvindo entende. Então, estes 2 aspectos precisam ser bem estudados no seu contexto bíblico e ser aplicada no atual momento do que está acontecendo. A permanência dos dons, como nós já vimos, é real. Muitas opiniões concernentes à permanência dos dons, alguns cristãos pensam que os dons espirituais mencionados no Novo Testamento foram restritos nos dias de Jesus e dos apóstolos. Os versículos de 1 Coríntios 10, 13 é usado para argumentar que depois da morte dos apóstolos, os dons deixaram de existir, mas não é verdade. Nós vamos perceber que o Lopes vai dizer o seguinte, ele argumenta, aspa, cremos que Deus pode e tem dado seus dons e os dons de sinais onde e quando quer, de maneira dele, dá aos homens de todas as regiões e épocas, independente do espaço geográfico, ele atravessa a barreira transcultural para mostrar aos homens seu poder a quem ele quer, livre e soberanamente. Necessário sabermos que os dons não substituem a Bíblia e nem ocuparão o lugar dela, que na verdade elas são cumprimento da promessa bíblica a fim de suprir os cristãos para que sejam edificados. Augusto Nicodemos Lopes, no seu blog Temporário e Morans, vai dizer o seguinte, aspa para o doutor Augusto, acredito que o Espírito continua até hoje a conceder às igrejas a maioria dos dons mencionados na Bíblia, mas tenho a impressão que outros dons, desculpa pelo erro aí, dona, né? Outros dons foram concedidos somente por um tempo determinado e para pessoas determinadas, a fim de atender um propósito específico e estes não estão disponíveis hoje. Fecha aspas. É necessário que analisemos que no livro de Atos e Coríntios não estabelece preceitos exegéticos para pensarmos que certas manifestações do Espírito Santo cessaram. O Kenneth Hagin vai dizer o seguinte, aspa, alguns têm dito precipitadamente, em suas ironias das Escrituras, ignorância das Escrituras, que o falar em línguas foi abolido. Mas se fosse assim, como iríamos orar em espírito hoje? Por certo, os cristãos em Coríntios não tinham um meio de interceder que não pudesse ter, portanto, temos os mesmos meios disponíveis atualmente. Nós vamos perceber que Carson vai dizer no seu livro, né, não há nenhum impedimento exegético ou teológico para reconhecer a existência contínua do dom da língua e a sua religião na segunda bênção, que nós vimos lá na história do surgimento. Como também não há nenhuma garantia bíblica para excluirmos
todas as manifestações contemporâneas do dom da língua, baseando-se no fato de que esse dom foi retirado após o período subapostólico. Fecho aspas para o Dr. Carson. Nós vamos aqui analisar o que é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o termo batismo do Espírito Santo. O termo batismo do Espírito Santo foi usado, adotado no contexto da segunda onda, porém, não há passagens bíblicas para defender esse mesmo facto. Os irmãos Menzies vão dizer o seguinte, abro aspas, o impacto do batismo do Espírito Santo no livro de Lucas e Atos são semelhantes ao do judaísmo no seu tempo, que identificam o dom do Espírito como inspiração profética, e Lucas não foge deste pensamento e apresenta o Espírito como tal. Nós vamos aqui entender que o batismo posterior à conversa, ou seja, após o batismo das águas, muito além que depois desta vem o segundo batismo, que exegeticamente falando não tem evidências e não encontraremos das Escrituras Sagradas. A análise da palavra batismo do Espírito Santo são encontradas 7 passagens no livro do Novo Testamento que falam claramente sobre o batismo com o Espírito Santo. 5 destas passagens se referem ao batismo com o Espírito Santo, com algo que acontecerá futuramente. 4 dessas são declarações de João Batista para com a igreja. Aqui eu vou pedir para que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, vou pelo menos uns 5 mais 8 minutos a mais para a apresentação para terminar. Dependendo da forma que as pessoas interpretam Atos 1:5, Lucas 3:16, leva a compreensão diferente dessas passagens, podem ser traduzidas em batismo no, batismo com, batismo em, dentro de, no interior de, junto a, sobre, em meio, entre, em meia, na presença de, diante de o Espírito Santo, ou ainda sereis batizado com o Espírito Santo. Todas essas preposições encontradas, traduzidas do original para o português, levam a diversas interpretações. Então nós precisamos ter muito cuidado com as preposições que vamos colocar no meio para levar essas interpretações todas. É necessário ter um estudo bíblico exegético para podermos ter uma clara certeza do que é. Eu já tenho a minha posição, né, e graças a Deus por isso. E eu espero que eu seja um pouquinho claro aqui no que vou estar dizendo. O ser cheio do Espírito Santo leva ao batismo do Espírito Santo? A minha resposta é não. Pois nós vemos muita gente, tá, que tiveram outros dons manifestos que não foi necessariamente falar em línguas estranhas. O que é ser batizado no Espírito Santo? Jesus Cristo, antes da sua morte, não batizou ninguém com o Espírito Santo. Muito depois da sua ressurreição, ele disse as seguintes palavras: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Notas que Jesus libera a palavra, mas o cumprimento veio posteriores após a liberação da palavra. Muitos dizem que eles foram cheios no momento, mas só transbordou depois de alguns dias, que isso foi em Atos capítulo 2. Né? Para responder à pergunta do tema, a resposta é, repito, não. Pois os dons não são listados em 1 Coríntios 12:9. Pois há dons que não são listados em 1 Coríntios 12:8-9. A manifestação do Espírito Santo não se limita em encher a pessoa na evidência dos 9 dons. Pois existem dons em Romanos que vai dizer dons de administrações, serviço e contribuição. Ou seja, a pessoa cheia do Espírito Santo não é limitado somente com os 9 dons. Existem diversos dons que não estão dentro do livro de Coríntios. Nós vamos prosseguir analisando tudo isso, né? Nós vamos ver aí ao longo das apresentações, estou passando alguns slides aqui por causa do tema, as evidências do fruto do Espírito Santo. Olha, não tem como falar de alguém que tem os dons manifestos nele ou acredita na evidência do falar em língua como única do batismo do Espírito Santo, sem falar dos frutos ou do fruto do Espírito Santo. É incompreensível como alguém dizer que é cheio do Espírito Santo e não conseguimos notar na vida dele o fruto manifesto.
Todos os dons de Deus estão relacionados, conectados com os frutos do Espírito. As evidências do fruto na vida da pessoa que busca uma manifestação dos dons espirituais precisam ser claras, visíveis e evidentes. Pois o mesmo Espírito que batiza é o mesmo Espírito que manifesta e é o mesmo do fruto. O mesmo que habita em nós, está dentro de nós e com os frutos e os dons. Tudo ao mesmo tempo, não há separação. No mesmo livro de Gálatas, que vai falar o nome de todos os frutos. Não tem como analisarmos. Alguém que diz que é cheio do Espírito Santo, fala em línguas e conseguimos ver na vida dele algo fora do comum, que não tem nada a ver com os frutos. Ou esse batismo, suposto batismo, é do Espírito Santo ou não é. Nós vamos entender muita coisa. Não tem como. Não dá para entender isso. Ou é ou não é. Pelos frutos os conheceremos. Fala em línguas, tem manifesto do Espírito Santo na vida dele, é batizado com o Espírito Santo. Não duvidamos que isso possa acontecer. O batismo do Espírito Santo, quando a pessoa é renascida de novo através da regeneração, é aquilo que Lucas nos ensina nas Escrituras Sagradas, falando sobre o Espírito Santo como Pentecoste e Paulo ensinando como no sentido teológico, segundo os irmãos Menzies, você vai perceber que os dois estão interligados. Não tem como separar uma do outro. Precisam caminhar juntos. Precisam estar juntos. O dom da língua como evidência do Espírito Santo, andando no Espírito. O que é a palavra andando no Espírito? Andar no Espírito é levar uma vida piedosa e para isso precisamos aprender a andar com o Espírito Santo. Andar no Espírito é abandonar a vida carnal, que devemos mortificar a nossa carne, os efeitos da carne devem ser mortos e somente o Espírito Santo ter lugar no nosso nascer de novo, que é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é nascer de novo. O que vem posterior são as manifestações do nascer de novo, do batismo que já aconteceu em nós. A revista CPAD vai dizer o seguinte, aspas, uma das características de andar no Espírito é o amor, pois é gerado em nossos corações pela ação do Espírito Santo, uma vez que somos o templo de Deus. Andar no Espírito é uma vida de reprodução, de santidade e vitória. Nós vamos começar a compreender que andar no Espírito é andar na palavra. Não tem como. Precisamos andar na palavra. Nós vamos encontrar uma posição extremada dos extremistas que vão dizer o seguinte, os mais extremados são aqueles que afirmam que é necessário haver falar. Sempre vão ver os ultra mega extremados, os mini extremados, enfim, são tantos nomes que estão surgindo por aí. Né? A posição sensacionalistas são aqueles que dizem que os dons cessaram, não existem mais dons. E Agostinho Nicodemos, ele vai dizer o seguinte, abre o aspas, eu gosto dessa citação dele. Se ser sensacionalista é dizer que a pessoa não acredita na concessão dos dons espirituais à igreja, nos dias de hoje, é claro que não sou sensacionalista. Se, por outro lado, há uma continuidade de dons espirituais mencionados na Bíblia, estão disponíveis hoje na igreja, bastando ter fé para recebê-lo, é claro que também não sou continuista. Isso, palavra certa, continuista. Creio num caminho intermediário para o qual ainda não achei o nome, disse Agostinho Nicodemo. Creio que alguns dons continuam como era no Novo Testamento. Outros cessaram, outros apenas em parte. Fecho aspas, o doutor Augusto Nicodemos. Alguns vão acreditar que os dons cessaram após a morte dos apóstolos. Já outros vão dizer que os mesmos temos em parte. Já outros grupos vão dizer que, claro que ainda existem todos os dons na sua entrega. Mas o que a Bíblia fala sobre o dom da língua estranha? Nós vamos ver aqui que a Bíblia, no seu capítulo 1 de Atos, Lucas refere à promessa, à dádiva, ao batismo, ao poder, à plenitude do Espírito, na experiência do Espírito do povo de Deus. Tudo começa no dia do Pentecoste. Somente no dia do Pentecoste que tudo começa. No dia do Pentecoste temos o relato em Atos
como o Espírito veio atingindo alguns naquele tempo, deixando evidências que servem como exemplo para o tempo presente. Isso é para quem crê na manifestação íntegra ou parcial. Paulo, no seu livro de Corinto, embora chame a atenção ao mau uso do dom, deixa claro, evidente nas ênfases do mesmo, que a existência dele é real, a necessidade dela devem ser de continuidade para a comunidade. Para concluir sobre o tema do meu TCC, as evidências, falar em língua como única evidência do Espírito Santo, né, consideração do mesmo, concluo que muitos crentes têm se empenhado na busca da manifestação dos dons, em especial falar em línguas estranhas, por ser uma ferramenta de edificação pessoal. Mas isso é necessário a pessoa ser tocada por Deus, a fim de que os dons sejam manifestos na vida dos crentes. É necessário sabermos que o falar em línguas não é a única evidência do batismo no Espírito Santo. No Novo Testamento encontramos bases plausíveis para esse tema. As passagens bíblicas defendidas como única evidência, que são Lucas 3,16, Atos 1,5, 8 e 2,4, não sendo bem estudada, levam a erro de interpretação. Porém, temos várias outras passagens em Atos 4, 8 e 31, 6, capítulo 6, 3, 5, capítulo 7, 55, todas as passagens que estão aí, que mostram pessoas cheias do Espírito Santo, mas sem nenhuma referência do falar em línguas estranhas. Mas em Marcos 16, os dons na igreja, o dono da igreja vai deixar claro que falaremos em novas línguas, mas não será a evidência do mesmo. Desculpa. Só para entendermos que o objetivo era demonstrar que o falar em língua é explícito nas escrituras, sim, e é necessário ainda hoje, que não é, e que é necessário ainda hoje, e que precisamos entender que não é a única evidência, como muitos têm defendido. Assim como os discípulos se empenharam na prática do mesmo, a igreja de hoje em dia deve procurar se entregar nessa prática de igual modo, não esmorecendo e nem desistir, apesar de alguns ensinamentos que tendem a influenciar a prática do mesmo. Sendo assim, eu agradeço a oportunidade. As biografias encontraremos na íntegra do trabalho do TCC e obrigado pela atenção e que Deus possa estar a abençoar todos nós. Aqui fica o esclarecimento do missionário Manuel José. Estarei esperando a vossa ligação no dia marcado, do dia 30, às 14h30. E que Deus abençoe vocês pela análise e por estarem assistindo essa apresentação. Muito obrigado pela oportunidade e que nos encontraremos em breve. Glória ao nosso Deus, pois a Ele honra, glória e poder. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.